Olá, seja muito bem-vinda ao Entrevista Especial. Eu sou Tabata Pote e juntos nós vamos entender melhor os assuntos com a ajuda de um especialista. Perder o passaporte em uma viagem internacional é de fato um dos maiores pesadelos de qualquer turista. Afinal, o que fazer para conseguir embarcar no destino ou voltar ao país de origem sem o documento? É isso que nós vamos descobrir agora com o guia de turismo Pedro Brown. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Olá, Tabata, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Imagina. Pedro, recentemente nós acompanhamos o caso de uma atriz famosa, né, que perdeu os documentos, ficou no aeroporto tentando resolver aquela situação, porque não sabia se conseguiria entrar no país para onde estava viajando ou retornar ao Brasil. E isso acontece com muitas pessoas, né? Ninguém está prevendo que isso aconteça, mas infelizmente ocorre de muitas pessoas perderem o passaporte. E aí, o que fazer nesses casos? Exato. A situação dessa atriz foi uma das mais complicadas porque ela estava numa espécie de um limbo jurídico. Ela desembarcou no país, só que ela ainda não tinha passado pela imigração do país para ela estar oficialmente dentro da comunidade europeia, que era onde ela estava visitando. Então, essa é uma situação que exige das autoridades locais muita, digamos, flexibilidade para entender a situação e decidirem se vão permitir ou não que a pessoa entre no país. Eu já tive situações semelhantes com passageiros meus. A autoridade policial permitiu que o passageiro entrasse no país, assim como permitiu que a atriz entrasse no país, só que isso causa consequências, porque uma vez que ela entrou sem esse documento, ela necessita imediatamente recuperar um passaporte ou um salvo-conduto, como a gente chama atualmente a autorização de regresso, de retorno ao Brasil, para que ela possa fazer a viagem de volta. E ela está desprovida de qualquer tipo de documentação durante essa viagem, o que é negativo para ela se ela tiver que atravessar para qualquer outro país. Então, a situação em que ela se coloca ao perder um documento, que é claro que não é algo que ela planejou, que ela tinha intenção, ele tem o potencial de literalmente acabar com as férias ou com a viagem de trabalho daquela pessoa. É uma dor de cabeça e tanto, né? E aí bate um desespero, né, Pedro? Porque as pessoas realmente não sabem como agir. Muitas vezes, quem tem advogado consegue ligar, né, para o profissional para tirar as dúvidas, ver o que pode fazer naquele momento, mas supondo que a pessoa não tenha, o que ela deve fazer? Procurar a embaixada ou o consulado brasileiro? Deve falar, no caso ali, com a polícia daquele país, a Polícia Federal? Com quem que ela deve falar e o que ela deve explicar no caso? Isso é bem aceito? Perdi, né? E nesse caso, como você mencionou, a atriz não tinha outros documentos. Quais documentos a gente também deve levar na viagem? Passaporte, mais algum outro, no caso original ou cópia, qual a orientação? A orientação é sempre ter uma segunda forma de identificação em qualquer viagem. Pode ser o seu RG, pode ser sua CNH, pode ser até uma carteira expedida por um órgão profissional, algo que você consiga comprovar o seu status de nacional daquele país. Isso não é só para o governo do país que você está ingressando, mas também para o seu próprio governo. Quando você vai a um consulado ou a uma embaixada, você precisa comprovar sua condição de brasileiro. Hoje, com os documentos digitais, você tem uma facilidade muito maior. Você não necessariamente precisa ter a sua CNH física, você tem que ter pelo menos o seu app onde consta a sua CNH digital para você comprovar a sua situação de brasileiro perante consulado, mas isso só vale perante consulado. Os órgãos internacionais não reconhecem nossos documentos digitais. Então, é importante você ter, sim, ou a CNH ou o RG.
E também uma sugestão para todo viajante é que faça uma cópia do passaporte autenticada. Tem muita gente que faz a cópia reduzida, plastifica, isso não tem validade jurídica, mas isso ajuda, sem dúvida alguma, você a comprovar que você teve aquele passaporte que você está dizendo que perdeu. Quando você está numa viagem e você perde o seu passaporte no curso da viagem, ou seja, depois que você já ingressou em território estrangeiro, o primeiro passo que você tem que tomar é sempre formalizar a perda, o furto ou o roubo do documento. Então você precisa ir a uma delegacia e fazer o equivalente ao boletim de ocorrência, como nós fazemos aqui no Brasil. Esse é o primeiro passo para todo mundo. Isso é uma proteção jurídica sua, que se alguém, a partir daquele momento que você registrou o boletim de ocorrência, fizer algo indevido com o seu passaporte, você já está se eximindo da responsabilidade, uma vez que você registrou que ele não estava mais na sua posse. Então, esse é o ponto principal para qualquer pessoa. Claro que isso não é fácil, porque você fazer um boletim de ocorrência no Brasil é uma coisa. Agora, você falar em língua estrangeira que você perdeu um documento, dar todas as explicações, pode ser que seja uma língua que você tenha facilidade, como o inglês ou o espanhol, ou você pode estar no Japão e enfrentar uma dificuldade tremenda para fazer esse registro, mas é obrigatório. O que fazer depois depende do momento da sua viagem. Tá. No caso, então, Pedro, você falou sobre o documento, né, de fazer cópia autenticada. Aquela cópia simples, então ela não tem validade. Ela serve para você mostrar ali o seu nome, comprovar mais ou menos assim, digamos, mas legalmente, juridicamente, ela não tem validade alguma. Não vai te ajudar nesse processo. Não, não vai te ajudar. Só a cópia autenticada, ela tem o condão de te permitir fazer prova de que aquele documento é verídico e não foi adulterado em nenhum momento. Certo. Diante de todas essas orientações que você trouxe aqui, tem mais alguma que você gostaria de passar, Pedro, para quem está nos acompanhando? Bom, primeiro, o viajante tem que ter noção da importância do passaporte e usá-lo somente para aqueles momentos em que ele é obrigatório, ou seja, na passagem pelas instituições de imigração e alfândega nos aeroportos, portos ou estações de trem quando está transitando de um país ao outro. O brasileiro acha que precisa sair com o passaporte quando vai passear pela cidade, quando vai passear em parque, quando vai fazer turismo. Ele não precisa, ele não deve, ele tem que manter esse documento guardado em segurança no hotel dele. E se ele for sair com esse documento, em hipótese alguma, colocar em mochila. Ele tem que ser colocado naquelas bolsas que ficam grudadas junto ao corpo, protegidas por dentro da calça, porque a perda desse documento, além de causar uma série de transtornos e custos financeiros, pode fazer com que essa pessoa futuramente tenha até dificuldade para voltar para alguns países. Por exemplo, perder um passaporte que tem um visto americano pode fazer com que você, numa tentativa de renovação do visto americano, você tenha esse visto negado porque você perdeu um passaporte com um visto válido. Ou seja, você abriu a oportunidade para alguém de má fé utilizar o seu passaporte com aquele visto e tentar ingressar nos Estados Unidos para fazer algo indevido. Então, essa é a minha principal recomendação. Turista, deixe seu passaporte guardado no cofre a partir do momento que você chegou no seu país de destino. Só vai pegar quando estiver indo para o aeroporto. Perfeito, Pedro. Olha, muito obrigada pelas informações, pelas orientações que você trouxe aqui. Realmente é um alerta para que todos os viajantes estejam atentos. Isso pode acontecer com todo mundo, né? Todos nós podemos passar por esse transtorno, como você bem disse, mas diante de todas as orientações que o Pedro trouxe aqui, não tem como dar errado. É só seguir certinho e, principalmente, né, deixar no cofre do hotel, como ele bem disse, para que
você acabe não perdendo aí no meio do passeio e a viagem vire um pesadelo. Pedro, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo, te ouvir e até uma próxima. Muito obrigado, Tabata. Até logo. Até. E eu fico por aqui, mas você pode rever este programa, enviar para amigos, familiares e ver outros programas da Hit TV. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.